queria agradecer muitíssimo as falas do Ailton, Danilo e André. A minha sugestão, depois dessa longa jornada que teve início às 6 horas, é de brevíssimas 3 perguntas para depois o encerramento dos nossos membros aqui desse debate. Tá? Eu tenho aqui já 2 questões, é isso? Não. Ó, uma pergunta aqui, 2. E agora? Vocês vão ter que tirar para o ímpar aqui, ó, que vocês levantaram na mesma hora. Então vamos fazer as 4 perguntas. Eu peço para perguntas bem breves, para a gente poder fazer as 4 perguntas e passar aqui para a mesa. Boa noite, muito obrigado pelas falas. Dá licença para chegar. Boa noite. Dentro da perspectiva que a gente tem de exercício de uma cidadania fiscal, como a doutora Lilian passou, e a questão da gente construir um senso de coletividade, de pertencimento, e usando, inclusive, as instituições para isso, gostaria de saber o que vocês acham da periferia, das pessoas com deficiência, do povo indígena, das pessoas que são historicamente segregadas das instituições, conseguir iniciar um processo de hackeamento institucional, fazendo com que as camadas mais vulneráveis e as camadas mais à base da sociedade consigam se soerguer dentro da mobilidade social e adentrar as instituições e conseguir fazer a sua vida, sua carreira. Então, como é que nós faz para poder colocar a periferia e como é que nós faz para iniciar esse processo de hackear, de cair para dentro, para a gente conseguir fazer a nossa cidadania prática e exercer a fiscalização nessa sociedade que está beirando a barbárie. Boa noite, eu sou Claudine. Vou fazer como Ailton disse. Eu também não gosto dessas formalidades, Ailton, mas eu preciso dizer que eu sou pesquisadora aqui nessa universidade, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, eu tomei para mim aquele recado que você estava nos dando, né, a respeito do que fazer, já que estamos aqui estudando. E eu queria dizer, inclusive, professor Danilo, que o Ailton, entre tantas coisas, ele é um poeta místico, como ele mesmo me disse. E tudo que ele diz é poesia, mas é poesia de um jeito grande. Eu não quero colocar aqui a poesia como um adento, mas como algo que é necessário, né? Como diz Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. E eu só vim a esse evento porque eu vi que tinha muita poesia em toda a organização do evento. Né? Foi tudo muito bem pensado para que a poesia ganhasse uma posição de destaque aqui. Então, eu queria fazer essa ressalva aqui. Ailton gosta de ser chamado de poeta místico, e eu concordo com ele. Mas a minha pergunta vai para todos, obviamente. A professora Lília fez uma provocação muito importante para nós, né? E o Ailton também, lógico. Mas eu queria lembrar, professor André, que eu estou aqui hoje porque eu faço parte de um grupo de direitos humanos fundado pelo Dermi Azevedo, o grande Dermi Azevedo, jornalista, que foi torturado durante a ditadura civil-militar e cujo filho tinha 1 ano e 8 meses, quando foi preso e torturado também. E o filho dele cometeu suicídio quando jovem, porque não aguentava as lembranças da tortura, e o Dermi morreu sem ter visto a democracia ser recuperada nesse país. E nos últimos dias de vida dele, ele já com Alzheimer, ele ouvia o telefone tocar e ele achava que era a polícia que estava vindo prendê-lo novamente nos delírios. E eu sei que ele lhe fez um pedido antes de morrer, que foi o senhor atender, não sei se o senhor se lembra, mas o senhor atender um migrante haitiano, estudante de ciência política. E aí eu fiquei pensando, eu preciso dizer isso ao professor André, que a gente eleja Lula no primeiro turno. Isso eu espero que todos nós estejamos convencidos. No primeiro turno, obviamente, para a gente vencer de uma vez por todas esse horror que se abateu, né, com essa aberração no poder. Mas, para além disso, se tem uma resposta, e eu fiquei pensando assim, qual a resposta que a gente pode dar, sabe, Ailton? É a gente fazer uma paz com a nossa história, que é fazer uma análise sobre anistia.
Eu queria fazer essa provocação para o senhor que é estudante de política no Brasil durante tantos anos. Como recuperar a democracia se a gente não fizer como o Chile fez, como a Argentina fez, colocar na cadeia torturadores, sequestradores, assassinos, ocultadores de cadáver? Eu acho que essa é a única maneira que a gente tem, no meu ponto de vista, humildemente, para a gente fazer uma democracia de fato. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu estou bastante nervoso, então desculpa se eu ficar gaguejando qualquer coisa. A minha questão, acho que ela é diretamente ao Ayrton Krenak, talvez. Serve um pouco como uma provocação, assim. Quando eu passei por aqui, pela frente desse evento, eu não sabia o que estava acontecendo exatamente, não sabia quem que ia falar. Eu vi o senhor ali, eu achei que era uma boa oportunidade de perguntar isso para o senhor. Acho que todo mundo recebeu isso aqui, né? Não sei, na entrada. Não sei se vocês sabem, mas a reitoria aqui da faculdade ela estava com uma política de FEFELESH sem papel. Estava com uma ideia de você acabar o uso do papel, né, na faculdade, né? Que estava com essa mentalidade, né? Ainda está com uma mentalidade desse tipo, né? De você, assim, vamos diminuir o papel porque isso vai prejudicar a natureza, né? Vamos tentar salvar a natureza, né? Aí eu me lembro de uma experiência muito singular que teve aqui recentemente, que foi um resultante dessa política da FEFELESH sem papel aqui, que é de que muitos estudantes aqui da universidade, principalmente estudantes do CRUSP, começaram a se revoltar muito, porque, infelizmente, não tinham como ter acesso aos textos para as aulas, né, em formato PDF, porque não tinham dispositivo de celular, né? Não tinham como ter acesso aos PDFs das aulas, né, para acompanhar as aulas, nem ler os textos, porque não tinham, né, celular, né, não tinham também internet do CRUSP, é uma porcaria também, né? Mas e é um pouco foi uma revolta, né, desses estudantes, né, um pouco uma revolta deles, porque essa medida, de certa forma, afetava diretamente a quem não poderia, né, nem arcar com os custos de comprar um celular, né, de ter acesso à internet ali, naquele momento, naquela situação do CRUSP e tal. Aí eu fiquei pensando assim para uma questão mais ampla, né, para a sociedade. Como a gente consegue, né, garantir o desenvolvimento das sociedades, né, garantir o desenvolvimento humano dos indivíduos dentro das sociedades, sem prejudicar necessariamente a natureza, vamos dizer assim. Eu queria essa questão do homem versus natureza. Eu queria que o senhor dissertasse um pouco mais sobre essa questão, né? Acho muito interessante porque é uma coisa que a gente vê nessa pequena cidade, né, nessa cidade universitária, né, que acontece, né, que putz, então, é, a gente não está conseguindo, né, mas quer dizer, depois de uma pressãozinha, acho que a reitoria pode até liberar isso, mas estavam com uma medida, né, de querer acabar com 100% do papel das proalunos, né, acabar 100% com os papéis das proalunos, inviabilizando que os estudantes conseguissem imprimir os textos, né. Isso afetaria, né, totalmente quem não tem condição para ler um PDF, né, então, principalmente o pessoal do CRUSP, né. E é um pouco essa questão, assim, para não pensar só nos limites dentro da USP, assim, mas levando essa questão para o exterior, né, para a sociedade em geral. Como a gente consegue, né, impactar menos a natureza com a nossa presença enquanto ser humano e garantir um desenvolvimento dos menos favorecidos, né, garantir né, um desenvolvimento, né? Não sei se minha pergunta foi muito... Não. Tô nervoso, desculpa. Você quer? Então, passar para a última questão e aí a gente volta aqui para a mesa. Tá bom. Prazer. Primeiramente, meu nome é Nalayaba, eu sou travesti. E antes da minha pergunta, que eu quero ser bem concisa, só queria também fazer uma provocação o nome é USP Pensa Brasil,
E eu fico me questionando como que a USP pensa Brasil se muitas vezes a USP não pensa a USP, sabe? Tipo, será que a USP pensa Brasil quando ela corta a água dos moradores do CRUSP? Ou será que a USP pensa Brasil quando seus docentes são transfóbicos ou racistas, sabe? Então, assim, eu fico me questionando como pensar uma escala nacional se, né, aqui no micro, no dia a dia, às vezes é tão complexo, né? Se a maior faculdade, se é uma das mais importantes do Brasil, divide o muro com uma favela e as pessoas daqui não podem ocupar esse espaço. Mas, enfim, minha pergunta é como lutar contra esse sistema, porque, né, eu acredito também que devemos reimaginar o sistema como ele está posto, mas como lutar e de onde tirar forças para lutar contra esse sistema escravagista se eu mal conseguir entrar no sistema? Porque eu fico imaginando quando uma pessoa nasceu no sistema, tem, enfim, suas questões bem estabelecidas, e aí lhe é apresentada, nossa, existe uma outra possibilidade de mundo. Ela já viveu esse mundo e ela pode experimentar um outro. Eu nem experimentei esse mundo ainda, sabe? Tipo, como que eu posso destruir uma estrutura que meus ancestrais construíram e eu nunca comi da mesa, sabe? Eu fico me questionando sobre isso e essa é a pergunta. Como lutar contra algo que por muitas vezes sonho em fazer parte? Aqui teve um pedido me parece uma professora do Colégio Zenilda de Caieiras, é isso? Você gostaria de falar? Que ela quer falar em nome dos alunos que vieram junto com ela. Se for uma breve pergunta, por favor. Chegando o microfone, aí eu retorno. Boa noite, meu nome é Filomena, sou representante do Colégio Zelinda de Caieiras. Estamos aqui na presença dos nossos alunos, da nossa coordenação e dos nossos professores, onde a gente veio buscar desse saber um pouco acadêmico para constituir e vivencializar o nosso projeto, que tem como norteador, desde o ano passado, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Pensamos nesse projeto já no ano passado, para chegar nesse ano e estarmos aqui justamente para pensar esse Brasil. E, coincidentemente, o que nos vem? USP Pensa Brasil. USP, a entidade acadêmica sonhada por todos os estudantes. Estou emocionada de falar. Nós, lá de Caieiras, escolinha pequena, estamos ousando a pensar como a USP. Viemos aqui beber dessa água para mostrar para os nossos alunos que o nosso trabalho, o nosso pensar, está completamente compartilhado com os grandes pensadores políticos, acadêmicos, jornalistas, professores, estudantes. Pensar Brasil é pensar no rumo que nós vamos ter a partir de agora. Que pensar esse Brasil? Com que direito vamos pensar esse Brasil se não soubermos exatamente que lugar vamos daqui 45 dias? Pensar um Brasil onde todos terão direito. O pobre, o trabalhador, o índio, o LGBT, todos. Todos, o filho do trabalhador. Minha escola é uma de classe C, onde os pais desses alunos fazem questão, trabalham com muito suor para dar um pouquinho mais de um saber elaborado para esses alunos. E com que alegria que eu venho aqui compartilhar desse saber. E saber o quão alinhados estamos com o falar mais intelectual, mais acadêmico, proporcionando para esses nossos alunos esse saber de que fazer o amanhã acontecer, reformular a nossa história, está aqui, ó. Não é nem na nossa mão, é no nosso dedo. Obrigado, alunos. Obrigado, coordenação. Obrigado, professores. Obrigado, USP, pela oportunidade. Obrigado
do Brasil, que a gente precisa pensar nesses alunos. Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu passo, acho que a gente pode seguir na sequência. Por favor, Danilo, se fizer as suas considerações. O Ailton. Olha, a gente acaba de ter vários testemunhos de pessoas que desejam fazer alguma coisa, transformar, mudar, melhorar, avançar. Tratamos aqui de vários temas sobre a cidadania dos que, digamos, estão fora do processo. Estamos falando de inclusão, estamos falando de natureza, estamos falando da poesia, da cultura, como grande campo onde as coisas podem, de alguma forma, influenciar bastante para mudar o pensamento, os valores, a percepção das pessoas. Estamos falando aí da inclusão de uma escola na periferia de São Paulo, que está aí atuando e pensando o Brasil da mesma forma que a Universidade de São Paulo. Então, juntar tudo isso é verdadeiramente construir um país, construir uma cidadania, construir algo que tem a ver com a vida de cada um. É o que a gente, de alguma forma, deseja, de fato, né? Eu falei isso, quer dizer, somos convocados, somos chamados a atuar. E atuar não apenas no nosso mundinho pessoal, mas à nossa volta, no nosso campo de atuação efetiva, onde nós temos como fazer as coisas, né? De maneira corajosa. Nós estamos no meio de pessoas que são capazes de expressar o seu pensamento, de correr atrás. Então, o que eu diria é que é uma experiência para nós, para quem está observando, que não tem uma vida tão próxima da academia como vocês e alguns que estão aqui também, né? Para nós é um testemunho muito saudável. Eu gostaria, portanto, de cumprimentar vocês e dizer: vamos em frente, temos muita coisa pela frente e temos possibilidade de mudar essas coisas, na medida em que cada um de nós se convencer, de fato, de que as coisas precisam ser mudadas. E a inclusão, a participação, o envolvimento de todos, em absoluta igualdade de condições, é indispensável para que a gente possa desenvolver e pensar num país bom, ou pelo menos melhor, para todos. Era isso, muito obrigado. Algumas perguntas, algumas questões foram bem indicadas a mim. E eu ouvi com atenção aquelas que diz respeito à acolhida de vocês aqui dentro da cidade universitária, dentro da universidade, os diferentes, digamos, desencontros e encaixes que vocês têm que experimentar nessa sua experiência, e eu entendo que elas estão no campo daquilo que o professor Danilo disse, que é, a partir do lugar onde cada um de nós estamos atuando, nós vamos experimentar diferentes graus de mudança, de atuação. Quando vocês questionam alguma resposta, buscam alguma resposta do departamento, da universidade, da escola que vocês frequentam, vocês estão exatamente exercitando a sua cidadania, seu compromisso com essa complexa realidade que muitos de nós só vai conseguir entender depois que já ter passado por isso. E é claro que quando a gente está passando por essa experiência, o nosso sentimento é de injustiça. Nós estamos sendo injustiçados. Mas quando nós superamos isso, nós entendemos que a gente atuou como agente de transformação, a gente mudou aquilo. Mudou.
E se nós encontrássemos todas as respostas a tudo que a gente busca, talvez a gente chegasse próximo daquilo que o professor Danilo falou, que é acessar o que seria um patamar de alguma igualdade entre nós todos. Mas nós sabemos que não tem nenhum lugar do mundo que fez isso. Tá? Isso não é para a gente se conformar, mas é para a gente também não ficar com um sentimento de incapacidade de transpor essas dificuldades. Nós vamos transpor dificuldades aqui que outras pessoas não conseguiram transpor em outro lugar do mundo. É essa desigualdade intrínseca que a gente deve também ser capaz de abraçar. Na verdade, eu, desde de jovem, quando eu via falar em igualdade, eu reivindicava, pelo menos para mim, uma possibilidade de diferença. Tá? Então, a gente tem que imaginar o seguinte: nem sempre o que nós estamos buscando no íntimo é igualdade. De repente, o que a gente está buscando no íntimo é uma possibilidade de a gente continuar sendo diferente. E foi muito bom ouvir vocês todos. E é interessante porque se no início desse maravilhoso encontro que nós tivemos essa noite havia uma certa contenção e uma certa preocupação de dirigir uma fala a um ambiente acadêmico, nós conseguimos nos afetar uns aos outros e começamos a nos expressar de maneira amorosa uns com os outros. E a gente precisa ser capaz de fazer isso sem ficar incomodado. Imagina a gente conseguir ter um auditório que consegue se expressar a cada um a seu modo com liberdade. Então, liberdade, afeto, sentimento de um reconhecimento que não nos faz igual, mas que nos permite experimentar essa condição ótima de estar numa sociedade desigual, respeitando um ao outro, reconhecendo um ao outro. Esse reconhecimento ele é muito importante, gente. É ele que nos orienta na nossa circulação no mundo. Seja nos ambientes onde nós nascemos e vivemos, seja nos ambientes onde a gente está experimentando, aprendendo outras coisas. E eu fico muito feliz de estar com todos vocês aqui, com os que vieram lá de Caieiras, com esse entusiasmo, né? E com essa análise complexa do quadro político que nós vivemos no nosso país, que o André nos proporcionou, que ajuda a gente a imaginar que algumas variantes da vida social e política não são óbvias, elas implicam em compreender o que está se passando. O denominador comum de tudo isso é que cada um de nós que já tem idade para votar tem uma possibilidade igual a todos, que é de ser um voto. A gente não está no comício, mas a gente não precisa também renunciar a esse propósito cidadão. Use o seu voto da maneira mais consciente. É isso. Boa noite, um abraço a todos. Obrigado.
pensando o que quer dizer independência, ser independente. Porque acho que precisa? Tá. A roupa que eu visto foi alguém que fez, então depende dessa pessoa, né? Esse lugar foi construído por alguém, então eu não esturriquei de calor nem de frio hoje porque tem floresta, então a gente depende dela, né? A água, o alimento, então tem uma amarração aí entre o sujeito coletivo, a dependência de todo mundo, e a gente tentar brigar por independência, na minha compreensão, significaria meio que alguns vão conseguir fingir que são independentes dos outros, e os outros que atravessam essa pessoa são, sei lá, invisibilizados, assim. Só queria fazer essa observação mesmo, que passou na cabeça aqui e o coração ficou batendo. Eu vou falar, Tá bom. Não, muito bem. André, por favor. Eu gostei muito de todas as questões, mas como acho que o Alexandre está caminhando para o encerramento, eu vou me referir àquela que foi feita diretamente a mim sobre a questão da anistia. Bom, do ponto de vista de valores, eu sou inteiramente a favor de que se reveja e que isso seja, de fato, esclarecido. O problema é que, pensando assim, de uma maneira mais distanciada, que foi um pouco o que eu tentei fazer aqui, embora possa ter parecido que não, porque eu me referi a coisas muito do momento, mas acho que o Ailton, eu agradeço a ele a ajuda, ele enunciou um pouco o espírito, que é um pouco trazer elementos para pensar a situação, não é uma situação simples, né? Porque, na verdade, a questão mesmo da democracia no Brasil não é simples. Eu fui rever o Sérgio Buarque a partir da preparação deste texto e fiquei impressionado, porque é muito atual aquilo, é muito atual. Pra vocês terem uma ideia de como é atual, há um momento em que ele diz, porque ele está discutindo a questão da democracia e ele está em dúvida, é muito, muito interessante isso, né? 1936, e ele diz, é perfeitamente possível imaginar o quadro de um país, do Brasil, de um fascismo no Brasil. Perfeitamente possível imaginar. E o grau de profundidade do raciocínio dele, todo o livro, de fato, é maravilhoso mesmo, e por isso que eu acho que esta oportunidade, a maneira como foi pensado esse debate é muito rico. Então, eu diria que, sim, estou completamente de acordo com o que você expressou, mas se a gente for olhar para as condições objetivas, esse problema da anistia está no centro, né, da construção de uma democracia no Brasil. E o fato de não ter acontecido essa revisão tem tudo a ver com o fato de nós estarmos onde estamos. Agora, então, vamos dizer, como desejo, né, não tenho dúvida a respeito, mas do ponto de vista digamos, de como os problemas da democracia se repõem no Brasil, né, eu tendo a achar que tudo isso é muito difícil. Quer dizer, que, inclusive, nós sabemos que foi feita a Comissão Nacional da Verdade, houve uma iniciativa que teve uma série de consequências, né, e que, vamos dizer, se nós tivéssemos tempo, que não é o caso, poderíamos discutir. Seja como for, discutir, tentar entender melhor. Seja como for, eu vamos dizer, quero deixar claro o meu recado de esperança, no sentido de que a gente possa, como disse a professora, agir no sentido de lutar, pelo menos, para construir essa democracia no Brasil, que, para mim, é realmente um valor fundamental. Muito obrigado. Bom, então, em nome da professora Maria Arminda, eu gostaria da comissão organizadora, gostaria de agradecer, né, a presença dos nossos palestrantes e debatedores de hoje, Lídia Schwartz, André Singer, Danilo Santos Miranda, Ailton Krenak, foi uma satisfação. Agradecer a presença de todos aqui no auditório e convidá-los amanhã, temos ainda muitas atividades de manhã, à tarde e à noite, em vários espaços da universidade. Muito obrigado, boa noite.